Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então, para que nós possamos ganhar bastante tempo aqui, ser bem dinâmico, eu quero compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Trago aqui uma saudação dos nossos líderes. Nós estamos ali debaixo da cobertura do pastor Sérgio Andrade, da pastora Léa Mendonça, ali na Igreja Batista Nova Jerusalém, na Ilha do Governador. Temos pelejado ali já por 15 anos, estamos nesse ministério por 15 anos, e tem sido muito bom. Nós temos visto maravilhas de Deus agindo ali naquele lugar. E Deus também tem maravilhas para fazer aqui nessa noite. Você crê nisso? Você crê nisso? Você veio aqui para isso? Então eu tenho certeza que se você crê nisso, Deus vai fazer algo tremendo. Amém? Deus colocou algumas coisas no nosso coração. Eu tinha realmente preparado alguma coisa a respeito da vida abundante que Deus tem para nos dar. Mas algo interessante aconteceu. A gente tem pregado mensagens dentro desse viés. Só que Deus, Ele me interrompeu e me orientou de uma outra forma. Ele determinou que eu trouxesse algo a respeito daquilo que nós podemos enxergar a respeito dessa promessa. Deus, Ele até tem vida abundante para nos dar, mas quantos conseguem enxergar essa promessa de Deus? Porque se você não enxerga, você não consegue alcançar. Se você não vê, se você não acredita, se você não confia, você não alcança. E aí hoje nós queremos trazer aqui da parte de Deus, nós já passamos o tema aqui, quando nossos olhos nos afastam das promessas de Deus. Amém? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Números. Livro de Números. Se você não se incomodar, eu não sei se é costume aqui, se ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Eu gostaria que você ficasse de pé com reverência, com todo respeito, para que nós possamos ler a palavra do Senhor. Números capítulo 13, a partir do versículo 25. Números 13, a partir do versículo 25. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Aнаque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Aнаque são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Amém?
coloca a sua Bíblia no seu assento. Eu gostaria, diante de orar, que você desse a sua melhor salva de palmas ao Senhor, a sua palavra. Manda a glória para o céu, porque o Senhor, Ele está neste lugar. Aleluia, aleluia. Pai, nós te louvamos, Senhor. Glorificamos o teu nome, te exaltamos, te bendizemos, te dizemos, Senhor, ser bem-vindo. Toma o primeiro lugar nessa noite, que a tua palavra, Deus, ela possa nessa noite alcançar os corações, alcançar a boa terra e produzir a mudança necessária, a transformação que somente a tua palavra pode realizar. Pai, convém, Deus, que tu cresça e que nós venhamos a diminuir, que o teu nome seja exaltado e que o teu Espírito Santo tenha liberdade para agir para a glória do teu nome. Muito obrigado a Deus. Oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, esse texto é um texto assim bastante interessante de nós meditarmos nessa noite, para que nós possamos entender o porquê nós precisamos enxergar devidamente aquilo que Deus tem colocado diante de nós. Nós temos passado por dias muito complicados, não somente na nossa nação, mas neste mundo. O pastor Durd estava falando aqui do avivamento nos Estados Unidos, mas eu já estava vendo, se eu não me engano, anteontem, algo parecido em Israel. Não sei quantos viram. Israel. Irmãos, a igreja, ela precisa se preparar, porque os nossos dias nessa terra estão contados. Eu digo lá que nós já estamos bem perto de voltar para a casa de papai. Aleluia! Agora eu pergunto para você, você consegue enxergar isso? Isso é uma promessa, irmãos. É uma promessa que Deus nos dá. E tem várias outras, mas muitas delas não nos são alcançadas, porque nós estamos com os nossos olhos mais fitos nessa terra do que no céu. E nós precisamos nos preparar, porque Ele falou que Ele iria voltar para o Pai. Ele iria nos preparar morada. Mas um dia Ele iria voltar para nos buscar. Quantos acreditam nisso? Nós precisamos acreditar, queridos. E esse texto aqui é muito interessante porque havia uma promessa para aquele povo. Se nós pudermos contextualizar aqui, nós vamos começar aqui o nosso contexto lá no início do capítulo 13 de Números, e vamos até o final do capítulo 14, quando Deus ele determina para Moisés que ele enviasse espias à terra de Canaã, determina que homens fossem enviados até aquele lugar, e aí Moisés recebe aquela ordem, levanta ali 12 príncipes, 12 maiorais de cada tribo para serem enviados até lá. Esses homens vão, eles veem o tamanho da maravilha que Deus estava dando para eles, mas isso só foi a minoria, pastor. Porque quando eles retornam, eles trazem um relato, irmãos, um relato completamente negativo. Com exceção de Josué e Calebe, os outros 10 só tinham olhos para os problemas que aquela terra tinha, meu Deus. E ainda queriam mostrar que aquilo ali realmente era um problema. O povo entendeu como um problema, ao ponto do povo se levantar contra Moisés. Deus entra em cena, fala para Moisés, mostra para Moisés o desejo de levantar um outro povo a partir dele. Moisés intercede pelo povo, mas Deus já define, essa geração não entra lá, exceto Moisés, exceto Josué e Calebe. Isso, irmãos, nos traz algo muito parecido para os nossos dias. Coisas que nós temos visto andando nas nossas idas através do ministério. Nós vemos que muitas das vezes os nossos olhos,
eles nos afastam das bênçãos que Deus tem para nós, das promessas que Deus tem para nós. Isso aconteceu aqui. Aconteceu aqui. Deus, ele tem muitas coisas, queridos, para dar ao seu povo. O problema é que muitas das vezes nós não conseguimos enxergar tudo isso que Deus tem para nós. E nós vamos tratar muito disso hoje, mas para isso nós precisamos ter duas certezas. O nosso Deus, ele é o Deus das promessas. Amém? Você crê nisso? Isso precisa ser uma certeza na tua vida. O nosso Deus, ele é o Deus. Eu gosto de falar que ele é o Deus. Não é um Deus, não. Ele é o Deus das promessas. E a segunda coisa é que ele é fiel em cumprir aquilo que ele promete. A Bíblia, queridos, ela tem mais de 8.000 promessas. Essa palavra aqui tem mais de 8.000 promessas. Quase 7.500 promessas são de Deus endereçadas ao homem. Por isso ele é um Deus de promessas. Ele é o Deus de promessas. Deus, ele tem prazer em nos prometer coisas, porque ele vai cumprir. Aleluia! Quantas coisas Deus tem prometido para você. Irmãos, eu sou o retrato vivo das promessas de Deus. Aleluia! Quantas coisas Deus já fez na minha vida. E estar aqui nos faz passar realmente um filme. Porque quantas coisas Deus nos prometeu aqui. Eu lembro rapidamente que nós fizemos uma campanha aqui para que Deus pudesse alcançar. Eu me emociono muito, irmãos, porque até então só quem havia sido alcançado pelo Senhor na minha casa era eu. Morando aqui, minha família toda no Rio de Janeiro, meu pai ainda era vivo, minha mãe, meus irmãos. Eu sou de uma família de 7 filhos. Eu já tenho uma irmã que partiu para a glória. E é interessante, irmãos, que eu saí dessa campanha com tanta fé, com tanta certeza de que Deus iria fazer alguma coisa, que mal sabia eu que Deus já estava fazendo. Sabe por quê, pastor? Porque naquela mesma semana, eu recebi Alberto. O telefone sabe de quem? Alberto talvez lembre dessa história. Da Marisa, que já está na glória. E a Marisa me ligou para compartilhar a experiência que ela tinha tido com Deus. Ela tinha entregue a vida dela para Jesus. Na mim foi a Marisa, a minha irmã caçula. E dali, Deus foi pegando um por um. Minha mãe, meu pai, meus irmãos. Isso é a promessa de Deus. A promessa, ela existe. Cabe a você olhar para ela e conseguir enxergar essa promessa. Esses homens aqui, eles tinham uma promessa. Esse povo tinha uma promessa. Mas alguns deles, a maioria deles, não conseguiu enxergar a promessa. Deus, ela é tremenda quando ela diz: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O nome dele é fiel. Ele é fiel. E nesse texto, queridos, a maioria dos espias achava que entrar em Canaã era um problema. Mas 2 deles tinham a certeza de que era o cumprimento das promessas de Deus. A maioria deles achava que entrar em Canaã era um problema. Mas 2 deles viram nisso o cumprimento das promessas de Deus. Talvez você tenha caminhado até aqui, e desse altar aqui, Deus já tem derramado sobre a tua vida diversas promessas, e você não tem conseguido enxergar, não tem conseguido contemplar isso. Eu quero dizer para você, não seja como os 10 espias, seja como Josué e Calebe. Embora que em volta de você existam diversos problemas, eu quero dizer para você, se você fitar em Deus, tiver a visão de Deus, você vai alcançar a promessa. É assim, irmãos. Problemas todos nós,
Se você quiser meia dúzia, eu lhe arrumo. Só levantar a mão e me procura no final. Mas esses problemas não podem me impedir de enxergar o que Deus tem para mim. Você vai sair daqui, vai ter que lidar com meia dúzia de problemas até chegar em casa. Mas que esses problemas não sejam suficientes para te afastar das promessas que Deus tem para você. Foi assim com Josué e Caleb. E na maioria das vezes, queridos, na maioria das situações, quando nós andamos com a vista do homem, nós vamos nos deparar com problemas. Nós só vamos enxergar os problemas. Mas quando nós invocamos a visão de Deus sobre a nossa vida, meu querido, você vai contemplar as promessas de Deus na tua vida. Nós cantamos aqui, falamos aqui, quem quer morar no céu? Quantos anseiam por isso? É uma das promessas. É uma das promessas. Mas eu quero dizer para você, querido, que tem muita gente aí desistindo. Isso dói o coração. Dói. Tem muita gente desistindo, sabe por quê? Porque está olhando mais as pedras que ela encontra no meio do caminho, quando na verdade as pedras têm que ser motivo de impulso para você chegar até lá. Você tem que tomar impulso nas pedras e ir, porque é lá que você vai chegar. Então, não se revista da vista do homem, se revista da visão de Deus para a tua vida. Eu gosto muito daquela passagem lá em 2 Reis, no capítulo 6, a partir do verso 15, mais ou menos, quando o rei da Síria, ele determina que o seu exército vai até Dotã, e lá eles vão e eles cercam Eliseu. E o que me chama a atenção nesse trecho é o desespero do moço, do homem de Deus. Ele fica desesperado, porque ele vê aquele exército poderoso, e o contexto me mostra a tranquilidade de Eliseu. Aí no versículo 17, Eliseu, ele ora ao Senhor. E Eliseu fala assim: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E aí aquele moço é investido da visão de Deus para que ele pudesse enxergar o que os seus olhos naturais não podiam contemplar. E é isso que eu vim trazer aqui nessa noite. Nós precisamos enxergar aquilo que os nossos olhos naturais não podem alcançar. É por isso que eu falei no início, e eu entendo isso agora, porque eu poderia vir aqui e falar que isso era o desejo do meu coração, falar de vida abundante, da vida abundante que Jesus pode dar para você, que está lá em Marcos 10:10, eu já tinha até o texto. Mas se você não enxergar isso, você não alcança. Se você não enxergar isso, você não alcança. Sabe por quê? Porque tem muitas coisas no nosso caminho que estão nos fazendo estar pautado, estar em cima da visão do homem. E aí, como foi com o moço do homem de Deus, o assistente de Eliseu, quando nós estamos investidos da visão do homem, nós entramos em desespero. Mas eu quero dizer para você, que essa noite, se você chavear os teus olhos, se você mudar o teu foco espiritual, você vai sair daqui passando por cima de vários problemas, com a certeza que atrás de todos eles tem uma grande promessa de Deus para se cumprir na tua vida. É assim. E essa é a diferença, queridos. O que está diante dos nossos olhos é isso que vai impactar na nossa relação com as promessas de Deus. Se nós temos diante dos nossos olhos a vista do homem ou a visão de Deus. Lá no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, nós temos o episódio em que alguns apóstolos estavam no barco, Jesus ele vinha andando sobre as águas, e aí Pedro sente o desejo, vou andar, vou surfar. Pedro pede para Jesus, depois de reconhecido, mestre, permite-me ir ter contigo.
Jesus não perdeu tempo, vem. E aí, irmãos, imagina a cena, irmãos. Imagina você descer do barco, botar os pés na água, aleluia, e começar a andar sobre ela. Você já tentou isso? Mas Pedro teve esse privilégio. Ele botou o pé nas águas e foi andando. Sabe por quê? Porque ele estava debaixo de uma palavra. E a palavra de Deus, só que no meio do caminho, irmãos, e aí você vai entender por que eu estou falando aqui a respeito da vista do homem e da visão de Deus. O texto diz que ele sentiu o vento forte, vírgula, e teve medo. E aí eu quero dizer para você que quando você estiver investido da visão de Deus, você não pode ter medo. Você tem que ir em frente, sempre confiando de que você vai chegar lá. Sabe por quê? Porque do outro lado tem Jesus com as mãos estendidas para cumprir aquilo que Ele prometeu na tua vida. Aleluia! É assim, queridos. E aí tem algumas coisas, queridos, que nós precisamos aprender com esses espias. E eu vou ser bem breve aqui, para não atrasar a ceia, mas eu queria que você prestasse atenção. Tem alguns princípios que nós entendemos nesse texto de Números, nesse episódio dos espias, que nós precisamos trazer para a nossa vida, para que nós possamos alcançar essas milhares, repita comigo, milhares de promessas que Deus tem para o homem, para mim e para mim, irmãos, é para mim e para você. Não estou falando para você viver atrás de Jesus, atrás de Deus, buscando promessa, não. Sabe por que você não precisa buscar? Porque Ele já deu. Já é tua, é só você ir buscar, só você estender a mão e pegar. Ele já deu, Ele já liberou. Mas muitas das vezes nós não enxergamos como promessa. Por quê? Porque estamos às vezes investidos da vista do homem, quando na verdade deveríamos estar investidos da visão de Deus. Amém? E aí eu entendo algumas coisas aqui. E a primeira delas é o seguinte: quando você tem o teu foco espiritual colocado sobre algumas coisas, naquilo que você foca é o que você maximiza. É aquilo que amplifica, é aquilo que toma vulto, é aquilo que toma maior forma diante de você. E isso aconteceu com esses espias, sabe por quê? Porque quando eles começaram a focar que na terra tinha gigante, que na terra tinha homens mais fortes, que eles eram gafanhotos e que os outros os viam como gafanhotos, eles começaram a ver somente problema. Quando você foca na vista do homem, você vai maximizar problema. Mas quando você, como Josué e Caleb, visão de Deus, na certeza de que Deus vai cumprir a promessa, você só vê literalmente o cumprimento dessas promessas. Isso é para você fazer hoje, é para você realizar hoje. Deus, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Aqui, ó, minha maravilhosa esposa. É promessa de Deus. 30 anos. Estamos juntos. Passamos por muitas dificuldades. É uma promessa de Deus. Temos 3 filhos, né? Eu trabalhei aqui, depois fui para o Rio. Do Rio eu já fui para Salvador, morei na Bahia, já fui para a Bahia, depois voltei para o Rio. Militar é uma coisa... Voltei para o Rio, agora graças a Deus eu já estou na reserva, mas a gente está aí disponível para poder fazer a obra de Deus. Mas ia com Silvia, carregava as meninas para cá e para lá, sempre debaixo de uma promessa. E Deus, Ele foi cumprindo uma por uma para a glória do nome dEle. A outra coisa que eu vejo nesse texto aqui, queridos, além de focar naquilo que eu quero que seja amplificado, maximizado, e nesse caso eu digo para você fazer isso com as promessas de Deus na tua vida e não nos problemas, é que aquilo que você foca é o que vai definir o seu movimento. O seu movimento vai determinar o seu movimento. Sabe por quê? Quando você está investido da vista do homem, você vai ficar paralisado. Fica paralisado.
Aqueles homens, aqueles 10 espias, se você prestar bastante atenção no texto, eles já tinham jogado a toalha, já tinham desistido. Eles só lembravam que a terra tinha gigantes, que eles eram gafanhotos. Mas aí, queridos, quando eu olho lá para o versículo 30, de Números 13, eu gosto dessa frase assim, ó, quando Caleb ele pega e ele faz calar o povo, ele fala assim, ó, certamente subiremos e a possuiremos em herança. Aleluia. Caleb estava mobilizado a ganhar aquilo que Deus estava dando para eles, querido. Quantas coisas Deus já colocou na tua mão. Quantas coisas Deus já falou que ia trazer o teu marido, trazer o teu filho, tirar das drogas, tirar do caminho errado. Quantas coisas Deus já falou e você viu tantas coisas no meio do caminho que você começou a achar, não, eu acho que não vai acontecer comigo não. Ei, eu quero dizer para você que o nosso Deus, eu quero lembrar você que o nosso Deus é o Deus das promessas. E Ele é fiel, aleluia, em cumprir aquilo que Ele promete, aleluia. Então não fique paralisado, se invista da visão de Deus e vá em frente. Vá em frente, vá em frente. Tem problema? Tem, passe por cima dos problemas, mas vá em frente porque você está, sabe o que? Fundamentado numa promessa de Deus. Eu não sei o que Deus prometeu para você. Vai chegar alguém perto de você e vai falar, vai não vai dar não. Acho que não vai acontecer não, é difícil, é muito difícil. Eu não sei se já aconteceu aqui, mas em algumas situações, quando surge o desejo de se abrir uma congregação, ou ampliar o local que nós estamos, em alguns lugares que nós já passamos, sempre tem alguém que chega e cola e diz assim, não vai dar não, é difícil, a gente tem que dar o passo do tamanho da nossa perna, não é assim? Eu quero dizer para você que se Deus prometer, o teu passo vai ser na medida da promessa que Ele fez para você. Ele já liberou, queridos. Ele já liberou. Se você crê, então, segura aí. Segura. Segura. Em nome de Jesus. Aqui, o próximo princípio, se eu posso assim dizer, é que aquilo que você foca é o que vai definir a sua coragem. Você sabia disso? Você sabia disso? E aí olha para o texto lá, dos espias. Sabe por quê? Porque quando você está investido da vista do homem, sabe o que acontece com você? Você se investe de medo. Você fica com medo. Você só enxerga problema. Você só enxerga dificuldade. Você acha que não vai dar. Você acha que não vai acontecer. E eu lembro que lá no início do capítulo 13, quem mandou que os espias fossem até a terra foi o próprio Deus. Eu conjecturo aqui que eu imagino que Deus assim, ó, vai lá, dá uma olhadinha lá naquilo que eu vou dar para vocês, que eu já dei para vocês, vai ver lá, ó. Vai dar uma olhadinha lá, espia lá o que eu já dei para vocês. Aí vão 10 almas lá, misericórdia, para ainda provocar revolta no meio do povo. Querido, não se invista de medo. Falamos aqui de Pedro. Ele começou a dar os seus primeiros passos, e o que paralisou Pedro foi justamente o medo. Ele não conseguiu chegar até Jesus, porque Jesus teve que ir lá, pegar na mão dele, tirar ele, já afundando. Mas quando você está imbuído da tua vida, você se enche de valor. Você tem tanto valor, e eu vejo isso na vida de Caleb, aleluia. Sabe por quê? Porque Josué e Caleb conseguiram botar o pé naquela terra. A fé que aqueles homens tiveram foi valorizada por Deus. Sabe por quê? Porque a visão que eles tiveram foi a visão que Deus havia dado para eles.
Eles não tiveram visão de homem, eles acreditaram naquilo que Deus iria fazer e conseguiram chegar naquela terra. Aquela geração ficou pelo caminho. Ficou pelo caminho porque não preferiu olhar, ver, preferiu enxergar com olhos de homem do que com os olhos de Deus. Amém, queridos? Que você possa sair daqui hoje com este conceito, com este princípio. Você não vai estar livre dos problemas, não. Mas o que eu digo aqui para você, na autoridade do nosso Deus, é que você deve se imbuir dessa unção especial para passar por cima de cada um desses problemas. É isso que Deus quer de mim e é isso que Deus quer de você. E aí tem mais duas coisinhas e nós já vamos caminhando para o fim. Persistindo na visão de Deus, ela faz com que você alcance a promessa. Foi assim com Josué e Caleb, e nós vamos ver tudo isso na vida daqueles homens. E se Deus pode fazer na vida deles, pode fazer na tua, aleluia. Quantas coisas Deus já tem prometido para você? Sabe aquele marido que bebe? Eu não sei aqui, mas lá tem uns problemas assim. A dificuldade, às vezes a irmã chora, não consegue, às vezes nem ir para a igreja, sabe por quê? Porque o marido está lá, arrumando problema, dificuldade, ela querendo vir para a igreja e não consegue, porque o marido está lá, cheio das canas. Sabe esse marido? Se Deus prometeu que vai trazer em nome de Jesus. Sabe aquele filho que sai, que a mãe não sabe onde está? Se Deus prometeu que vai trazer, meu querido, confia. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E eu digo aqui, ele só cumpre na vida daquele que acredita. Sabe por quê? Porque a vista do homem faz você ficar pelo caminho. Mas a visão de Deus faz você alcançar a promessa. Glória a Deus. Talvez você tenha chegado aqui hoje, querido, e tenha se identificado com algumas dessas coisas. Eu não sei como está a sua vida, mas eu creio num Deus que Ele sabe. Ele sonda o coração, Ele age com profundidade no coração do homem, e Ele sabe, se você talvez esteja caminhando nessa terra mais olhando para baixo do que para cima, mais olhando para a terra do que para o céu. Paulo, na segunda ele fala, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. É nisso que os nossos olhos precisam estar fitados. Precisamos olhar mais para cima, querido. Se tudo que nós olhamos, ou tudo que nós temos diante dos nossos olhos, são problemas, nós precisamos fazer um ajuste no nosso foco espiritual. E não tem ajuste melhor na nossa vida quando Jesus ele entra e ele nos faz enxergar tudo aquilo que ele tem para nós. Por isso eu queria que você se colocasse de pé. Queria chamar aqui o pastor. E eu queria que você, queridos, saísse daqui hoje com essa certeza. Ele é verdadeiro e fiel. E Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele determinou na sua vida. Se você não tem conseguido enxergar ainda, muitas das vezes, pastor, sabe o que acontece? A gente olha para a vida do irmão, e a gente vê Deus fazendo tanta coisa na vida do irmão, que bate aquela coisa que vem no nosso coração, e diz, puxa meu Deus, acontece tanta coisa na vida dele e na minha. Eu quero dizer para você, deixa o irmão desfrutar das promessas. Sabe por quê? As promessas dele são para ele, porque as que Deus liberou para você, já estão a caminho. Já estão a caminho. Amém? Louvado seja
o nome do Senhor. Saia daqui hoje com essa certeza. O nosso Deus é um Deus de promessas. Amém? Que Deus nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Curva a cabeça. Deus gosta de ganhadores. Deus gosta daqueles que ganham. Daqueles que acreditam nas suas promessas. E a promessa de Deus para você é maravilhosa. Ele tem promessas boas para você. Você só tem que acreditar, tem que aceitar, tem que receber, para que você seja feliz. Pai, agradecemos pela Tua palavra esta noite. Agradecemos a Deus por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tudo que tens preparado para todos nós. Abençoa o teu servo, abençoa sua família, abençoa a sua casa, e nos faz ver, Senhor, as tuas promessas. Fica conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus.